com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil! 17h02 está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Hoje até às 19h15, porque tem futebol na rede. E você vai acompanhar o programa até às 19h15. Importante a sua participação no programa de hoje. É importante participação de áudio e também de texto. Mande para cá. Caso se recuperem, David Braz e Elvis devem retornar ao time titular da Ponte Preta contra o América. Opine 97102-1493. 97102-1493. E com Rafael suspenso, quem deve ganhar oportunidade no time titular do Guarani? Opine 97102-1493. 97102-1493. Guarani que só joga na segunda, em Araraquara contra a Ferroviária. Pautas da Ponte Preta. Ponte Preta conquista a primeira vitória e busca embalar sequência positiva contra o América Mineiro. Partida marcada para sexta-feira, às 20 horas, no Majestoso. Elvis será reavaliado ao longo da semana e é dúvida para o confronto desta sexta-feira. Lucas Cunha e Márcio Silva agradam e podem se tornar dupla de zaga titular na Macaca. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Por onde anda? Jé desencanta após 11 jogos e marca pela primeira vez na Turquia. Pautas do Guarani. Guarani empata com Itabaiana e aumenta a pressão sobre o técnico Hélio Cizenando. Após troca de treinador, Kevin segue pouco utilizado e acumula apenas 18 minutos na Série C. Arzul aceita a proposta do Santos e deixa o Guarani. Preparador de goleiros encerra a passagem pelo Brinco e volta à Vila Belmiro, a pedido de Cuca. Arzul trabalhou durante 28 anos no Santos. Depois que foi demitido, veio para o Guarani e agora retorna ao time da Vila Belmiro. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Maranhão e Natan Melo podem voltar ao time na próxima rodada. Saiba as chances. E tem as notícias do dia. Não são pautas ligadas aos times de Campinas. Guarani, Ponte, Ponte, Guarani. Mas o comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1.
Aos 38 anos, Victor Ferraz anuncia a aposentadoria do futebol. Lateral direito teve maior destaque no Santos e Grêmio, mas nos últimos 2 anos estava no Serra Branca, time da Série D. Defensor deixa o futebol com 7 títulos estaduais em 598 partidas. São Bento anuncia desistência da Copa Paulista e só volta a campo em 2027. Rebaixado à Série A3 do Paulistão, o clube anunciou decisão por meio de nota oficial. No total, o Bentão deve ficar 10 meses sem disputar nenhuma partida oficial. Jogadores da Inter de Milão e do Milan são investigados por associação a esquema de prostituição. Segundo o jornal Gazeta dello Sport, cerca de 50 jogadores da Série A estão envolvidos, além de empresários, celebridades e pilotos de Fórmula 1. Empresa investiga ou empresa investigada é suspeita de vender pacotes de festas com prostituição e óxido nitroso, conhecido como o gás do riso. Pautas que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. São 17h07, está no ar Esporte em Debate. Mesa de áudio Elton Grimaldi, ele que manda o som para todas as plataformas digitais e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação aqui no estúdio digital e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda um joinha. Muito obrigado pela sua audiência. Você que ainda não está inscrito no canal, seja seguidor, não paga nada e você concorre a presentes. Muito obrigado você também que está lá no meu canal, no youtube.com/Portal Carlos Batista. Agradeço de coração. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. E nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças
Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17:12, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista, e a toda a coletividade bugrina. Batistão, eu queria deixar uma pergunta pro Gregor Jorzin, nosso grande paredão verde e branco, né? Boas épocas dele defendendo a meta do Guarani, e pro Tigrão também. Com a saída de Azures do Guarani, o que vocês acham? Precisamos de um novo preparador de goleiro ou não? Na minha humilde opinião, não precisamos contratar um novo profissional para se colocar no lugar do Azures. Já o temos aí, Diego Schau, um grande profissional da área, um cara hábito, tem todos os predicados aí para poder assumir o lugar do Azures e dar continuidade no excelente trabalho que o Azures vinha fazendo. O que você me diz, Tigrão? O que você me diz, Gleger? Você é referência no assunto. Bom, se o Gleger é referência no assunto, então ele é quem vai responder. Alô, Gleger, ouvinte, você foi citado, hein, Gleger? Alô, Batistão, boa tarde para você, um abraço pro amigo ligado aqui na Bandeirantes. Participação agora aqui no programa Esporte em Debate, né, Batista? Parece que tem uma pergunta aí sobre a questão do preparador de goleiros. O Arzur tá de saída, o Arzur tá retornando ao Santos Futebol Clube. E o Guarani, que sem dúvida nenhuma, estava falando isso hoje no programa Os Donos da Bola, perde um baita de um profissional, perde uma referência na questão de preparação de goleiros. Mas, ô Batista, eu tô com o ouvinte aí, viu? Eu tô com o nosso ouvinte que diz que o Schau é, sem dúvida nenhuma, um baita de um treinador e tem condição de substituí-lo. E eu vou mais além, viu, Batista? O Guarani tem nas categorias de base o Leandro Santos. O Leandro Santos, aquele mesmo que jogou pelo Guarani, que conquistou o acesso da Série C para a Série B. O Leandro é preparador de goleiros na categoria de base. E por que não? Por que não dar oportunidade ao Leandro também, juntamente com o Schau? Os dois trabalhando efetivamente entre os profissionais. Hoje a gente sabe que cresceu demais essa função de preparador de goleiros. Hoje tem preparador de goleiro, auxiliares, né, que dão esse suporte. O Schau era o suporte do Arzur, e por que não agora o Leandro Santos ser o suporte do Schau? Então, eu tô com o nosso ouvinte, viu, Batista? Eu também daria oportunidade ao Schau, porque sem dúvida nenhuma é um baita de um profissional, é bom treinador de goleiros, e eu me lembro que quem disse isso foi o Lauro que trouxe o Schau para trabalhar na Ponte Preta, lá atrás, né? Quando o Lauro assumiu a preparação de goleiros da equipe Ponte Pretana, ele pediu a contratação do Schau, fez parte ali, não me lembro quanto tempo, depois o Schau saiu e agora retornou ao Guarani. E me parece, viu, Batista, eu já tirei algumas informações de que ele é um baita de um treinador de goleiro também, tá no caminho certo, provavelmente vai manter o mesmo trabalho que vinha sendo feito com o Arzur, e eu acho que ele acerta. E fica aí a dica, hein? O Leandro Santos, que foi um baita de um goleiro, e eu tenho informação de que é um grande treinador de goleiros também, tá na base. Puxa o Leandro Santos e faz novamente a dupla. Antes Arzur e Schau, agora Schau e Leandro Santos. Batistão.
Valeu, Gleger, muito obrigado. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, e a toda a coletividade bugrina. Batistão, eu queria deixar uma pergunta. Batista, boa tarde. Ô Batista, falar a verdade pra você, hein? Esse time da Ponte que jogou contra o Avaí, sem Elvis, principalmente. Se o David Braz também, o David Braz estava razoavelmente bem na zaga. Até surpreendendo a gente, que eu fui um dos contrários à contratação desse cara, mas ele está surpreendendo. Mas não é um super sumo, não, né? Não é insubstituível, não. Mas o Elvis atrapalha muito bem de campo da Ponte, velho. Ah, mas é porque ele toca bonito da bola. Meu filho, boniteza não leva ninguém pro céu, não, viu? Toca bonito na bola, não marca ninguém. E é o rei de errar passe e armar contra-ataque. Aí ele não marca, sobrecarrega o meio de campo. O treinador da Ponte foi muito inteligente, entrar com 3 volantes, eu defendi isso faz tempo. O ataque não está funcionando com 3 atacantes, fecha o meio de campo, ajuda a defesa. Ele fez isso, o time marcou muito bem no primeiro tempo, não tomou gol. Veio tomar um gol numa falha, a única falha que teve. Aí empatou, o time não sentiu o gol, foi para cima, empatou. Aí no segundo tempo ele voltou, tirou o volante que estava mal, colocou um atacante, mas o time adversário estava desgastado. Então a estratégia de jogo é essa. Primeiro eu vou me defender, cansar o adversário. Depois eu volto com 3 atacantes, porque eu consigo resolver. Tem que ser assim, cara. Quando as coisas não estão dando certo, jogando com 3 atacantes que não faz gol. Os caras apanham da bola, botam a bola na mão do goleiro, enfim. Então eu acho que esse treinador está acertando o time. O time da Ponte do América vai guinar no campeonato, tá? Vai entrar no campeonato e vai entrar para disputar. Na verdade, eu estou lá de um abraço a todos. Abraço, Avelar. Boa tarde. É o Carlos Martins, Parque Itália. A Jovem Ponte já foi liberada? Os jogos aparece um velório sem a torcida organizada. Não, a Jovem não está liberada e vai demorar aí um tempo, né? Para a liberação. O que acontece? A torcida foi apenada por 90 dias por causa daqueles episódios de desordem generalizada na área externa do Estádio Majestoso em março deste ano. Arremesso de rojões, pedras, garrafas contra as forças policiais. Então vai até junho. Ministério Público, a pedido do BAEP, apenou a torcida jovem em 90 dias de suspensão. Portanto, até junho, abrangendo aí os jogos, né, do Campeonato Paulista. Aliás, Campeonato Brasileiro da Série B, que o episódio aconteceu em março. Então, envolve os jogos da Série B. E é o seguinte, durante esse período, a organizada não pode comparecer, não pode utilizar qualquer vestimenta, camisas, bonés, etc., que identifique a torcida. Não pode entrar com faixas, bandeiras, instrumentos musicais, bateria ou qualquer adereço da agremiação. A medida é válida para todos os estádios do estado de São Paulo, não somente o estádio Moisés Lucarelli. Então, respondendo diretamente ao ouvinte Carlos, que fez a pergunta, a torcida jovem não pode comparecer até junho, só poderá comparecer ao Majestoso ou qualquer estádio do estado de São Paulo a partir de julho. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, abraço para você, boa tarde.
Alô, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Bandeirantes, falando a respeito do mercado da bola. O Cruzeiro está tentando a contratação do goleiro John, atualmente ele está no Nottingham Forest, e o volante que está no Al Rayyan, o Gregory, também o Cruzeiro está tentando, esses dois jogadores, o John, que já jogou no Santos, no Botafogo. E já a equipe do Corinthians está tentando a contratação do centroavante William José, atualmente no Bahia, aquele mesmo que começou a carreira no São Paulo. Batista. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala, galera. Nesta terça-feira. Caso se recuperem, David Braz e Elvis devem retornar ao time titular da Ponte contra o América? O David Braz, sim. O Elvis, por enquanto, não. Gostei do meio campo que teve o Brian por dentro. Portanto, David Braz, se puder, como titular, não que o Lucas tenha ido mal, foi bem, mas o David Braz ali tá encaixado, tá inserido. Mas o Elvis eu levaria para o banco de reservas. Com o Rafael suspenso, quem deve ganhar oportunidade no time titular do Guarani? Isaac, com toda certeza. E precisa tirar o Cachoeira do time também, colocar o Cauã Jesus. É o que eu faria para a próxima partida do Guarani fora de casa, contra a Ferroviária, Batista. São 17h22, sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa, que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal da Aroma das Ervas. Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. Saboreie o chimichurri. Sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. Ouvinte participando. Boa tarde, amigos da Rádio Bandeirantes e Batistão. Onde anda o Frontini, diretor de futebol do Guarani? Não assinou a mensagem, mas eu clicando aqui no WhatsApp dele, eu fico sabendo, Rick Panda Salles. E aí, Breno, por onde anda o ouvinte Rick Panda Salles? Quer saber por onde anda o Frontini. Anda pelo brinco, Batista. Ele tá lá nos treinamentos, nas entrevistas coletivas, ele tá por lá acompanhando também. Tá lá, continua no brinco. Boa tarde, Batista. Prefiro sempre elogiar vocês. Aliás, vocês são excelentes. Fiquei até com medo do Tigrão, referindo ao técnico do Guarani. Cabra macho, esse Tigrão. Abraços, sempre ouvindo vocês aqui na Zona Leste de São Paulo. Rivelino Prati. Abraço para você
Você que tem um nome de um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Rivelino, campeão do mundo em 1970. Muito obrigado pela sua audiência, né? Você que gosta bastante aqui da equipe esportiva da Rádio Bandeirantes. Mora em São Paulo, Zona Leste, mas ouve aqui o som da Rádio Bandeirantes, provavelmente, né? Aí pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, Rivelino, manda aí um joinha, manda aí um like para nós. Ouvinte participando, mandando aqui mensagem. Fala, Batistão, será que não encaixaria 3 atacantes no Guarani? Mirandinha na ponta esquerda, Kevin no meio e Luca na ponta direita. O Cizenando deveria encontrar soluções com as boas peças que tem. Não acham? Abraços. Victor, Parque Tropical, Campinas. E aí, CH, eu vou passar essa para você. O ouvinte está perguntando e ao mesmo tempo, né, o Vitor Hugo, nosso ouvinte lá do Parque Tropical, está sugerindo, está perguntando e sugerindo. Guarani com 3 atacantes. Mirandinha, ponta esquerda. Kevin centralizado, de centroavante, lógico, e Luca na ponta direita. O que você acha? Eu acho uma colocação e sugestão inteligente. O Luca precisa sair efetivamente do posicionamento que ele está. Não está agradando e já faz tempo, desde o Campeonato Paulista. Então, colocá-lo na beirada do campo é uma alternativa, não é? Só que para o Hélio Cizenando, quem joga nas extremas tem que recompor. Eu fico imaginando como é que vai fazer para o Luca recompor. Eu acho pouco, com o Hélio eu acho pouco provável. Mas eu testaria, por exemplo. Por isso que eu estou colocando que a sugestão é extremamente pertinente e inteligente do nosso ouvinte. Ouvinte no ar. Fala, Batista. Tudo bem, Batista? Um ótimo feriado para vocês aí, o Tigrão, o Sagrá, o Greger, né? Hoje o Greger tá aí, né? Pergunta pro Greger lá, esse imbróglio do Guarani, o que ele tá achando aí de se vai ter novas eleições, se não vai ter novas eleições, se vai ficar nessa situação, com essa mesma diretoria, e o que ele está achando também, se esse técnico aí ele consegue aguentar até o fim do campeonato, ou se ele vai parar agora pela metade, porque ele já está teimando demais e está tomando um caminho difícil aí, né? A gente estava torcendo tudo para dar certo aí, mas é estranho, né, Batista? A gente ouve a entrevista aí com o Breno Beretta, com o técnico aí, né? Aí o Hélio fala um monte de coisa, que vai treinar a base, vai ajudar, vai colocar jogador da base e tal. E na hora H, a realidade é diferente da teoria, do que eles falam, né? Fica naquela, né? Fala uma coisa aí na Band, depois na realidade a gente vê outra coisa, né? Pior. Então, eu queria saber dessas duas questões do Greg aí, tá bom? Batista, um ótimo feriado para vocês aí. Um grande abraço. Cidemi, São Paulo. Abraço, Cidemi. Vou passar essa para o Breno Beretta, né? Que tem mais informações a respeito desse caso. O Breno está acompanhando. E aí, bebê? Bom, tá marcada as eleições, né? Daqui um mês, como disse o doutor André Torquato, que é presidente do Conselho Deliberativo e advogado do Guarani, ele disse na última sexta-feira, eu não tenho a data precisa, vou ver se já saiu a data precisa, o Guarani entrará com recurso, mas neste momento as eleições estão marcadas para acontecerem novamente daqui a mais ou menos um mês, Batista. São 17h30, há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada.
é só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E tem também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa ali com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Bandeirantes. 17h32. Vamos falar da Ponte Preta. Breno Beretta, diz aí, bebê. Cortou o áudio, né? Do Breno Beretta. Oi. Alô. Agora sim, Oi. vai, Tá bebê. ok agora? Vai. Beleza, Batista. Hoje, segundo dia de trabalhos da Ponte Preta. A Ponte se reapresentou ontem, treinou hoje novamente, de olho no jogo de sexta-feira. Importantíssimo para a Macaca na sequência da Série B do Brasileiro. Até porque a Ponte pretende engrenar uma sequência de vitórias para, quem sabe, sair da zona de rebaixamento, ter um respiro maior, é claro, para trabalhar com mais tranquilidade. O técnico Rodrigo Santana ainda estudando as melhores peças que ele tem à disposição. Se ele quiser, ele vai poder repetir a mesma formação que entrou em campo diante do Avaí. Já eu vou passar detalhes e também as possibilidades de voltas no time pontepretano, mas antes nós vamos ouvir a palavra do William Potker, na saída do gramado, na ressacada, ele que já jogou no Avaí, pelo jeito que ele disse, os filhos deles, eles moram ainda lá na cidade de Florianópolis, ele citou isso na saída do gramado, na emissora de TV. Tá com problema aí, né? No áudio. Alô. Alô, agora sim. Oi. Tá ok? Então vamos ouvir a palavra do jogador do jogador da Ponte Preta, William Potker, né? Jogador importante, voltou a marcar. Ele deu entrevista para a ESPN na saída do gramado, falando sobre a vitória e sobre o gol da Ponte. Primeiramente, sou muito grato a todos os clubes que eu passei. O Avaí é um clube que tem uma estrutura imensa, né? Merece, infelizmente, não estar na Série B, a gente também. Mas eu estou defendendo as cores de um clube que eu amo, que eu tenho uma gratidão enorme. Então, para mim, é muito gratificante estar representando hoje a Ponte Preta, mesmo que seja nesse momento difícil. Mas faz parte. Nesses momentos que eu vejo que de dificuldade, eu vinha muito tempo sem marcar. É nesses momentos de situações difíceis, que tanto externa quanto interna, quanto comigo mesmo, que a gente, nós atletas, mais crescemos, né? A gente tem que ter um mental muito forte e graças a Deus hoje eu tô feliz com o gol e dedicar aos meus 2 filhos que estão ali na arquibancada. Gente que também está no meio da bola, a gente fica distante da nossa família. Hoje, depois de tanto tempo, poder marcar um gol com os meus 2 filhos na arquibancada é um sentimento inexplicável, ainda mais para um clube que eu amo tanto. Então, só agradecer aos meus companheiros a confiança que me deram e que a gente possa dar a volta por cima e enfrentar toda essa dificuldade, porque a Ponte Preta não merece estar nessa situação. Então, depende muito de nós atletas também dar a volta por cima. Bom, tá aí a palavra do William Potker. Agora a gente vai ouvir a palavra do Rodrigo Santana, o técnico da Ponte Preta, falando a respeito do Diego Tavares, a entrada do jogador no time.
O Tavares foi fundamental na vitória hoje. Tavares, um cara que muito trabalhador, um cara que após a minha chegada acabou perdendo um pouco de espaço, mas em momento nenhum deixou de trabalhar. E nas 2 últimas semanas ele vem fazendo treinos muito acima do que ele vinha entregando, né? Foi que originou o retorno dele, a entrada durante o jogo contra o Vila e foi muito bem. Mais outra semana que ele foi muito bem durante o treino, ganhou a possibilidade e a titularidade para o jogo do Avaí e foi um cara fundamental no sistema tático, uma vez que o Avaí tinha uma mobilidade, uma troca de posição pelo lado esquerdo muito forte. Ele contribuiu muito com a marcação, juntamente com o Thales, com o Murilo ali, e conseguiu ao mesmo tempo ser ofensivo e trazer perigo para o adversário, né? E eu fico muito feliz por ele acabar sendo coroado, né? Fazendo o gol da vitória, tá participando, sustentou o jogo até onde aguentou. Chegou um momento que ele estava puxando um pouco de câimbra, ainda ele estava tão importante, ele estava tão concentrado dentro do jogo que eu ainda pedi para ele segurar mais. Ele conseguiu superar as dores e conseguiu manter mais 10 minutos em campo. E a ponte é isso. A gente precisa de jogadores assim que se entreguem o máximo, que vá no seu limite e que entregue essa raça, que acredite, né? A gente vinha fazendo bons jogos, infelizmente a vitória não estava vindo, né? Mas hoje eu fico muito feliz por ele estar conseguindo fazer um gol da vitória contra o líder fora de casa, um time muito bem ajustado, né? Eu fico muito feliz por ele. Ele mereceu esse gol. Então é um cara que a gente conta e precisa. Ele tem a nossa confiança. Bom, tá aí a palavra do técnico Rodrigo Santana, o Diego Tavares, que voltou para o time titular da Ponte, né? E o William Potker, que voltou a marcar depois de mais de um ano. A última vez que ele havia marcado pelo Atlético Goianiense contra o Anápolis em março do ano passado. E o último gol dele pela Ponte Preta foi em 2017, no 3-0 da Ponte sobre o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista. Se o Rodrigo Santana quiser, ele pode repetir a mesma formação que iniciou o jogo contra o Avaí para o jogo de sexta contra o América. O time poderá ter o Diogo Silva, o Thales, o Lucas Cunha, o Márcio Silva e o Kevson, o André Lima, o Murilo, o Saravia e o Brian Borges, e na frente o Diego Tavares e também o William Potker. 2 jogadores serão melhor avaliados pelo departamento médico. Quem são eles? O David Braz e também o Elvis. O David Braz teve um problema muscular. Eu acho difícil que no jogo de sexta-feira ele se recuperar. O Elvis, problema no tornozelo. Quem sabe para esse jogo em casa ele possa estar à disposição no time ponte-pretano. Quer comentar um pouquinho a respeito dessa situação, também das possibilidades de volta, e já eu vou passar todos os próximos jogos da Ponte Preta, a sequência de jogos na Série B do Brasileiro, Batista. São 17h39. Eu quero ouvir o CH, esse jogo importantíssimo contra o América Mineiro, a Ponte embalando ou concretizando a vitória, pode embalar no campeonato. Vamos lá, CH, o time hoje até debatemos no programa os donos da bola, né? O time provável, o time ideal, melhor dizendo, para enfrentar o América. Segundo tempo, o técnico fez uma alteração. Tirou do time o Saravia, improdutivo, não luziu, e colocou o Luiz Felipe. Time melhorou, ganhou a partida, e aí? Esse é o time ideal para enfrentar o América em CH. Batista, as dificuldades são diferentes e o jogo é muito diferente. Agora, como o início do trabalho do Rodrigo ele precisa de muita afirmação, se eu fosse ele, o que eu assisti contra o Avaí eu gostei bastante. Então eu tentaria
repetir o maior número de jogadores possíveis para o jogo contra o América. O André Lima entrou muito bem como titular agora, tomou conta da posição ali no meio campo, mas eu não manteria. O Murilo também com alguma dúvida, confesso que tenho, mas o Saravia eu não tenho nenhuma dúvida que ele não tem bola para ser titular na Ponte. Agora, e o que eu faria? Eu acrescentaria o Luiz Felipe de começo. É isso que eu faria. Não tiraria nem o Tavares, nem o Potker, e acrescentaria no ataque o Luiz Felipe. Caso o Elvis e o David Braz se recuperem, eu acho que o David Braz sim. Não que o Lucas tenha comprometido, hein, gente? Acho que fez um bom trabalho, ele com o Márcio legal, sem maiores problemas. O problema que a Ponte apresentou diante do Avaí foi só a bobeira do gol do Avaí do lado esquerdo. Isso pode ser corrigido. Aliás, o Kevson precisa ficar esperto com a parte defensiva, que ele tem oscilado um pouco. O Márcio ali tentou sair para caçar, não deu, veio o cruzamento dentro da área e os dois volantes da Ponte dormiram. Né? 2 não, né? Porque jogou com 3. Então tinha um monte de volante lá e ninguém para encostar dentro da área do jogador do Avaí ali que acabou fazendo o gol. Então eu sairia do 4-4-2 para um 4-3-3 em casa, abrindo o Luiz Felipe, né, do lado esquerdo, manteria o Tavares do lado direito, Potker centralizado, o Brian Borges por dentro, Murilo seria mantido mais uma vez, até por uma falta de opção por enquanto, e o André Lima. E na primeira linha só algum ajuste, algum detalhezinho em relação ao posicionamento. Eu não sei como é que a Ponte vai jogar contra o América. Contra o Avaí jogou com bloco baixo, marcando do meio campo para trás, né? E eu não acredito nesse sistema de jogo para a partida contra o América. Eu acredito numa Ponte marcando um pouco mais à frente e com um acréscimo de um atacante. De repente pode até ser um outro jogador, que não seja o Luiz Felipe para ser o terceiro atacante, mas de qualquer maneira pode ser o Brian Borges, por exemplo, e o Elvis ser inserido no meio campo, formando um meio campo com André Lima, Murilo, Elvis, o Brian Borges jogando do lado esquerdo, Tavares do direito e o Potker centralizado. Também é outra possibilidade muito interessante. Mas aí depende da parte clínica do Elvis. Eu não sei como é que ele está, não é? Tem pelo menos quarta e quinta para ver efetivamente o que vai acontecer, né? Para a recuperação. Mas a grosso modo é isso, Batista. Eu só espero que a Ponte tenha o comportamento e a atitude que teve contra o Avaí. Vai precisar. O América está lá embaixo. Vem aí o Roger, que a gente conhece tão bem, bom técnico, e ele chegou, tomou cacetada lá, perdeu os jogos, e ele precisa de recuperação. Então é bom que a Ponte se cubra, porque não se enganem em relação à colocação. O América tem um elenco muito bom, o elenco do América é melhor do que o elenco da Ponte, não é? E lá está tudo direitinho, está organizado. É que dentro do campo as coisas não estão encaixadas. Então é bom tomar bastante cuidado com essas situações. Eu acho que a Ponte tem total chance de ganhar o jogo, mas precisa jogar um futebol bem parecido que praticou, principalmente na entrega e intensidade que praticou lá na Ressacada, Batista. 17h44. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi, é ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo telefone celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai do dia a dia até grandes projetos. Conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios
e muito mais, sempre com foco nas necessidades dos associados, e o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa e contribui, ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Rádio Bandeirantes. 17h46, seguindo o bebê. Bom, Batista, falando sobre os próximos jogos confirmados da Ponte Preta, que já estão na tabela, né, da Série B do Brasileiro, além de sexta-feira, 20h contra o América Mineiro, depois a Ponte vai ter pela frente o São Bernardo no ABC Paulista, jogo marcado para o dia 3 de maio, um domingo, 16h, e no dia 9 de maio, a Ponte Preta vai encarar a equipe do Sport, 18h30 no estádio Moisés Lucarelli. Dia 9 de maio é um sábado, então 18h30. Aí a partir do dia 16 de maio, que é o jogo contra o Londrina, por exemplo, em casa, são 2 jogos dentro de casa, seguidos no Moisés Lucarelli. Essa data ainda não está confirmado o horário, né? Tá aqui 16 de maio, mas ainda não está confirmado o horário. Dia 24 de maio, jogo CRB e Ponte Preta, tá aqui, dia 24 de maio, 16h30, pelo menos tá na tabela para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, sexta-feira, jogo importantíssimo, 20h. É claro que os jogadores contam com a presença do torcedor do Majestoso. É importante o torcedor apoiar para a Ponte buscar mais uma vitória e, quem sabe, uma combinação de resultados além da vitória, sair da zona de rebaixamento. O check-in já está liberado para o torcedor camisa 10, né? Quem está acompanhando no YouTube está podendo ver aí. Dá para o torcedor fazer o check-in pelo Ponte ID ou acessar o site, o tc10.com.br, fazer o check-in para o jogo Ponte Preta e América Mineiro. Amanhã vai ter uma entrevista exclusiva com o Ricardo Silva, diretor de marketing da Ponte Preta, já agendada pelo Pedro Piscinato, e ele vai falar sobre assuntos importantes a partir das 5h aqui na Rádio Bandeirantes. Quais são os assuntos importantes? Os patrocinadores, ele vai falar sobre o patrocinador master hoje da Ponte Preta, que é Mansão Maromba do Toguro, vai falar sobre o Guaraná Poti, estampando no calção da Ponte Preta a partir de agora, e também vai falar sobre a Diadora, porque surgiu algumas informações, né? Surgiram informações nas redes sociais que a Ponte poderia deixar a Diadora por conta da empresa que fornece o enxoval. Uma das empresas teria falido e daí não entregaria mais enxoval para a Diadora, mas de acordo com o Ricardo Silva, não tem nada disso que a Ponte vai deixar a Diadora ou a Diadora a Ponte Preta. Então amanhã ele vai esclarecer assuntos importantes referentes ao marketing da Ponte Preta. Batista. Bom, amanhã então vamos saber mais informações. É que essa empresa que fornece, né, para a Diadora, porque a Diadora mais ou menos funciona como no caso da Nike, e a Adidas também tem várias fábricas esparramadas pelo mundo que fabricam, claro que com a inspeção, com os modelos, com a orientação da marca, mas não é a fábrica da marca. Então, no caso aí, quem pediu falência é uma empresa que fornecia os produtos para a Diadora. Não é isso, bebê? Exatamente, Batista. Não tem Batista. nada a ver com a Diadora, né? Não tem nada a ver com a Diadora. E existe também uma falta de material hoje de enxoval na própria lojinha da Ponte Preta, que fica no estádio Moisés Lucarelli.
Já faz um tempo que eu não vou lá, mas eu sei que há uma falta hoje de entrega de material. E existe a necessidade de entrega porque a demanda é grande. E a demanda é grande também para o time, para as categorias de base, para o time principal. Então a Ponte precisa reforçar essa situação e, quem sabe, um acerto com uma nova fábrica, né, a Diadora. Mas pelo que eu sei, a Ponte não vai largar da Diadora, pelo menos nesse momento, em 2026, Batista. É porque essas grandes marcas, né, elas funcionam exatamente. São empresas satélites que trabalham para as grandes marcas. A responsabilidade é da marca, mas a empresa que fabrica é uma empresa licenciada. E aí é só trocar a empresa que fornece, né? Isso aí são várias marcas que fazem isso. Por exemplo, você sabia que no Brasil não tem McDonald's? Não sabia, Batista. McDonald's não atua no Brasil. Isso vem de muitos anos. Porque o McDonald's, lá atrás, na década de 80, percebeu que o Brasil era um péssimo negócio. É um negócio complicadíssimo aqui na parte estrutural, na parte fiscal. E aí, porque nos Estados Unidos, né, você compra um produto, por exemplo, comprou um produto por R$100 e vende por R$120. Ganhou 20. Comprou por 100 ganhou 20. Aqui no Brasil você compra por 100 e vende por 200 e não ganha nada. Zero. Porque o imposto é um negócio escorchante, né? Agressivo, violentamente agressivo. Então, o McDonald's, ele licenciou uma empresa da Argentina chamada Arcos Dourados. Então, quando você vai no McDonald's, você compra o sanduíche ou qualquer produto lá, vem a nota, olha na nota, vê o que está escrito na nota. Não é McDonald's, está escrito lá Arcos Dourados, que é essa empresa argentina que é responsável por todas as lojas e também as franquias do McDonald's no Brasil. Porque não havia o interesse do McDonald's. E essa empresa, ela da Argentina, ela está autorizada a abrir lojas e abrir franquias, mas não está autorizada a usar o Ronald McDonald's. Você pode ver que nas lojas do McDonald's não tem nenhuma aparição do Ronald McDonald's, que é o que faz a propaganda do McDonald's nos Estados Unidos. Então essas empresas satélites, no caso aí o McDonald's também, né? A empresa Arcos Dourados da Argentina é uma empresa satélite autorizada pelo McDonald's. Aliás, o contrato venceu agora em 2025 e foi renovado, acredito aí, para mais 30 anos, acho que é isso, né? Tinha o vencimento para 2025 e o contrato foi renovado aí para mais 30 anos. São 17h54. Ouvinte Marcílio, vocês hoje no programa da TV dedicaram o programa todo para queimar o Hélio. Sacanagem, diz aqui o Marcílio. Olha, ô Marcílio, ninguém dedicou programa nenhum para queimar o Hélio. O que nós estávamos fazendo era comentando aquilo que o Hélio Cizenando, de iniciativa própria, ninguém colocou um revólver na cabeça dele para falar aquilo que ele falou. Então ele é que iniciou a conversa. Ele classificou praticamente o empate à atuação da imprensa, que interfere no posicionamento da torcida no estádio. Ele disse que estava próximo de fazer o gol da vitória e a torcida começou a vaiar, estava vaiando, influenciada pela imprensa de Campinas, que quer tirar o Rafael do time. Então, se você ouvir uma outra coisa,
eu vou dizer para você que você está equivocado. Nós estávamos, ele, Hélio Cizenano, provocou o assunto e nós estávamos debatendo no programa de hoje, tá bom? De qualquer forma, muito obrigado aí, Marcílio, pela sua audiência. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço pra você, boa tarde. Opa, boa tarde, Batista, um abraço a você. Grande abraço ao amigo ouvinte do nosso Esporte em Debate. Vamos dar uma olhadinha então no Fala Galera. Fala galera, caso se recuperem David Braz e Elvis, devem retornar ao time titular da Ponte contra o América? Eu acho que devem, são titulares. Mas a Ponte ganhou só uma e os dois não estavam. Circunstâncias de jogo, o Elvis jogou bem contra o Vila Nova, o David Braz também jogou bem. Eu acho que devem voltar sim. Apesar de que aqueles que entraram, né, especialmente na zaga ali, a Ponte, a zaga teve um erro, uma desatenção que sempre acontece no gol do Avaí, mas no geral se portou bem. Mas eu acho que por uma questão de justiça, e até porque são jogadores que são muito experientes e líderes positivos dentro do elenco, que os dois, se estiverem bem, devem retornar à equipe titular contra o América na próxima sexta, né? Sexta-feira à noite, no estádio Moisés Lucarelli. E agora, o Fala Galera do Guarani, com Rafael suspenso. Quem deve ganhar a oportunidade no time titular do Guarani? Bom, ele vinha jogando de volante, ok? Então, quem que pode ser o volante no lugar dele? Existem algumas opções. Pelo que sentimos e observamos no início do segundo tempo e durante todo o segundo tempo, podemos assim dizer, no jogo último agora do Guarani contra a Itabaiana, num empate frustrante de 1-1, eu viria com o Isaac. Não tenho muita dúvida com relação a isso. Manteria o William Farias com o Isaac, com o João Paulo, desde que estejam todos em condições de jogar. É o que eu faria. Agora, o Natan tá voltando, né? Tá aí já na fase final da transição. Tem aí uma semana praticamente, porque essa partida é só na segunda-feira, hoje é terça ainda, só segunda da semana que vem. Pode ser também Natan Melo, eu tô falando. Esse cara é o melhor volante que o Guarani tem. Distribui bem o jogo, bate em gol. É um atleta que se adapta bem como primeiro e como segundo volante. Às vezes até curte uma de um meia que arrasta a bola. Se ele estiver pronto, aí eu venho com o Natan Melo. Do contrário, com o Isaac. É mais ou menos por aí. Uma outra opção interessante, mas ele não é volante, e aí eu acho que o time fica muito vulnerável com um volante só, seria o Cauã Jesus. Aí teria que prender ora ele, ora o João Paulo, para ajudar quando o Guarani perdesse a posse de bola, quando estivesse a bola em posse da Ferroviária. Mas eu acho que a melhor de todas é o Natan Melo, se estiver já pronto. Ou como uma opção B, que vai virar A, porque provavelmente ainda não dará para o Natan Melo, aí seria o Isaac Batista. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você.
Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Vem cá, você sabia que o consórcio de automóveis do Sicredi é o melhor caminho para trocar de carro? Aqui você conta com atendimento personalizado, alto índice de contemplação e sem taxa de adesão. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Copa do Brasil, quinta fase, agora com a presença dos times da Série A do Campeonato Brasileiro e que estão disputando também a Libertadores. 7h15 tem São Paulo e Juventude. 7h30 da noite, Grêmio e Confiança. Ainda hoje, 9h30, Barra e Corinthians, além de Paysandu e Vasco. Amanhã, às 7 da noite, tem Bahia e Remo. No mesmo horário, Goiás e Cruzeiro. Também, amanhã, 7h30 da noite, Santos e Coritiba. 8h30, Fortaleza e CRB, além de Atlético e Internacional. 9h30, tem Bragantino e Mirassol, Flamengo e Vitória. Para quinta-feira, 7 da noite, Atlético Mineiro e Ceará. Palmeiras e Jacuipense, Atlético Paranense e Atlético Goianiense jogam às 9h30 da noite e no mesmo horário tem Operário e Fluminense, os jogos da volta a partir do dia 12 de maio. Campeonato Brasileiro da Série C, ontem nós tivemos o fechamento de mais uma rodada, na terceira rodada da competição. Floresta e Ferroviária empataram por 0-0 e o Brusque, fora de casa, derrotou o Maringá por 3-2. Após 3 rodadas, a liderança isolada é do Amazonas com 9 pontos, seguido pelo Ipiranga com 7, Brusque 7, Maringá 6. Botafogo da Paraíba 6, o Guarani termina a rodada na 6ª colocação com 5 pontos. O G8 é fechado ainda por Paysandu e Floresta. No Z2, grupo, ou os dois times que neste momento estariam rebaixados, Maranhão e Anápolis. Lembrando que pela Série C, o Guarani volta a campo na segunda-feira para encarar a Ferroviária em Araraquara. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Campeonato Brasileiro 2026 na Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Nesta sexta-feira, tem Ponte Preta no Moisés Lucarelli. A Macaca vai enfrentar o América Mineiro às 20 horas. Ponte Preta e América na 6ª rodada da Série B. Acompanhe no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h04.10, pizzaria e restaurante, o melhor self-service com tudo que você gosta. Qualidade de primeira, requintado e a maior variedade todos os dias no almoço, das 11 às 15 horas com carnes, massas, saladas, pratos à la carte, às terças, quintas e sábados com um buffet de comida japonesa. Às quartas e sábados tem a deliciosa feijoada. É a feijuca do ponto 10. E no sábado tem o delicioso churrasco saboroso, churrasco com carnes especiais da Estância 92.
E tem cervejas e chopp Brahma geladíssimos, variados tipos de sucos e drinks também. O ambiente é agradável, salão climatizado, bom atendimento e preço justo. O seu almoço fica ainda mais especial com a família, com os amigos, com o pessoal aí do trabalho, do futebol. Enfim, a sua galera. Grupos acima de 10 pessoas têm desconto especial. Fale com o João Dias pelo WhatsApp 97410 6068. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cepião. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Bandeirantes. Batista. Oi, bebê. A Ponte acabou de divulgar os valores dos ingressos para o jogo de sexta-feira diante do América. Eu vou passar aqui os valores. R$60 a arquibancada, o preço normal, e 30 a meia entrada. Então, 60 e 30 para a arquibancada. O setor VIP, que é aquele espaço coberto ao lado da Vitalícia, quem está olhando para ele é para o lado direito da Vitalícia, né? R$100 o preço normal e 50 a meia entrada. E quem está acompanhando no YouTube está vendo a imagem. E na Vitalícia, R$120 o preço normal e 60 a meia entrada. As bilheterias vão funcionar na quinta-feira, das 11 da manhã até as 7 da noite, e na sexta-feira, que é o dia do jogo, das 9 da manhã até as 8h45, ou seja, até o final do primeiro tempo. O atendimento do TC10, quinta-feira, das 8 da manhã até as 5h30 da tarde, e na sexta-feira, das 8 da manhã até as 8h45 da noite. Lembrando que venda online pode ser pelo pontepreta.futebolcard.com ou pelo aplicativo o Ponte ID, Batista. Bom, Tigrão, o Rodrigo Santana fez uma alteração que eu considerei inteligente, né? Ele tirou o Saravia, não vinha produzindo, colocou no lugar dele o Luiz Felipe. Aí o Brian Borges veio fazer o meio-campo e o Luiz Felipe, na dele, atacante, estava lá na frente. O segundo tempo foi muito bom, a Ponte ganhou o jogo. Hoje, nos Donos da Bola, estávamos debatendo sobre qual é o time ideal. O Rodrigo Santana vem experimentando, né, com Elvis, sem Elvis, desta feita, Elvis machucado não pôde contribuir. Você considera o time do segundo tempo contra o Avaí o time ideal da Ponte? O Rodrigo Santana encontrou o time ideal ou não, Tigrão? Não, ainda não. Ainda não. A alteração dele foi muito inteligente e, entre outras coisas, ousada também, né? Por que ousada? Que ele tira um volante, vem com um atacante, pega um lateral direito que tá... Deu um picote aí no Tigrão, né? Já ele retorna para dar sequência ao raciocínio. Estamos esperando aqui o retorno do Tigrão. São 18h20 em Campinas e eu quero falar da Logos. Logos Materiais Elétricos, a loja de materiais elétricos em Campinas que você já conhece. Há mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Empresa conceituada, sempre oferecendo as melhores marcas, serviço de eficiência, agilidade na entrega e preços competitivos para sua total satisfação. E tem promoção imperdível dos cabos Cobrecon. Cabo Flex Cobrecon 1,5 mm, 146,40. Cabo Flex Cobrecon 2,5 mm, só R$ 234,90. Cabo Flex Cobrecon 4 mm,
386,90. Cabo Flex Cobrecon 6 milímetros, 579,90. Valores para rolos de 100 metros e para pagamento à vista. Aproveite essa promoção. É válida enquanto durarem o estoque. Vá até a loja e procure um vendedor e aproveite a promoção. É por tempo limitado. A Logos Materiais Elétricos está localizada na Rua Manuel Francisco Mendes, 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Loja aberta de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 17h30. E aos sábados, das 8 até o meio-dia, horário especial para quem não tem tempo aí durante a semana. Bandeirantes. Vamos ao intervalo, depois o Tigrão completa o seu raciocínio. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. São 18 horas e 14 minutos em Campinas. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes, hoje até 19h15, tá bom? É isso aí, até 19h15, porque tem futebol na rede. 19h15 começa o jogo São Paulo e Juventude. Pedro Martelli vai transmitir o jogo em toda a rede. Ouvinte no ar. Oi, Batista, boa noite. Amigos, boa noite. É Edson Martins. Batista, com relação ao treinador de goleiro, não precisa contratar ninguém, né? O Guarani está bem servido com Diego Chau, que é um baita de um profissional, excelente preparador de goleiro. Então não tem necessidade nenhuma de trazer outro treinador de goleiro. E com relação a substituir Rafael, se o Natan tiver 10% fisicamente,
o Natan joga. Tem que ser Natan. Tem que voltar com o Natan. Se ele tiver 10% fisicamente, pode colocar Natan. Se não tiver condição ainda, coloca Cauã Jesus. Cauã Jesus faz essa função também. Tá bom? Um abraço, Batista. Edson Martins. Abraço, muito obrigado, Edson. Mais um. Olá, Batista. Boa tarde. Quem está falando aqui é o Carlinhos Japonês. Eu vejo uma situação do Guarani com a maior folha salarial do campeonato. Eu acho que o técnico deveria pensar de uma certa forma de impor, porque na verdade nós montamos um plantel realmente qualificado. Então eu vou dar uma sugestão de um time que possa ser ofensivo, claro que com toda a cautela, né? Mas eu gostaria de que os nossos comentaristas aí possam achar. Kaique França, Ian, né, o garoto, Rafael Donato, Jonathan Costa e Emerson, meio de campo, William Farias, Isaac e João Paulo, e a linha de ataque, Herbert, Kevin e Mirandinha. E se ele estiver fazendo o que está fazendo com o Mirandinha, ele vai acabar quebrando com o jogador. Então eu estou achando que numa escalação assim, o time fica bem leve, ofensivo, para realmente impor perante os outros adversários que, os caras têm uma folha salarial menor, bem menor, metade que todo mundo. Então acho que o técnico não precisa ter medo de perder o emprego. Ele tem que colocar o time para cima, claro, com toda a técnica de realmente precaução e tal, mas o que vocês acham desse time aí? Obrigado, mais um. Fala, galera da Band, uma boa tarde a todos. Em relação à enquete do Guarani, eu acredito que o Hélio não vai mudar a plataforma, né? Porém, quem tem que jogar nesse meio campo aí é o Natan, né? E o Luca também tem que sair para a entrada do Mirandinha, né? Para fazer frente junto com o Herbert. Jogando fora assim, eu concordo que ele jogue com a plataforma o qual ele vem jogando de início. Porém, como o Rafael está suspenso, não vai poder jogar, eu entraria com o Natanzinho Melo, né? Se ele tiver pronto para jogar e preparado para esse jogo, eu entraria com ele. Lembrando, Batistão, que a Ferroviária possivelmente entre com o time reserva ou com o time misto, porque na quinta-feira agora ela joga a decisão, né? E o segundo jogo possivelmente vai ser na quarta ou na próxima quinta-feira. Então eu não acredito que num espaço de 2 dias aí que vai fazer diferença do jogo contra o Guarani, eles vão arriscar botar um time titular. Valeu, um abraço a todos aí, ao Mauro do Planalto. Do brilho da pele até o osso. Valeu. Aí. Batista, por que vocês querem derrubar o técnico do Guarani? Isso desde o início. Não seria mais legal apoiar? Assumam que ele falou apenas a verdade. Deixa ele trabalhar em paz. Vocês estão colocando a torcida contra ele. Ajudem, por favor. Já não basta ter derrubado o anterior. Esse técnico da Ponte vocês deveriam indicar para a seleção brasileira. Sérgio, não tem essa de derrubar o treinador. Quem se derruba é o próprio treinador. Se o trabalho estiver fluindo, se for um trabalho competente, não tem ninguém que derruba o treinador. Agora, eu não passo a mão na cabeça de incompetente. No caso do Hélio Cizenando, eu fiz o que já fiz em diversas vezes, quando vi um trabalho bem feito, na indicação no ar. Tudo que faço, eu faço no ar. Foi assim com o Guto Ferreira, quando ele estava lá no Mojimirim. Foi assim também com outros treinadores que passaram por aqui, que eu vi que eles estavam fazendo um bom trabalho
E agora com o Hélio Cisanando foi a mesma coisa, fazendo um bom trabalho no Capivariano. Trouxe ele, participou na tela da Band por 3 vezes, dirigindo o Capivariano. E nós, não só eu, né, mas todos nós aqui, quando surgiu a impossibilidade de contratar, de não conseguir contratar um treinador. O Guarani estava tentando treinadores aí de nomeada, não conseguiu. Nós falamos do Hélio Cisanando. Por que não dá uma oportunidade para o treinador que está do lado aqui, ó, em Capivari? E não vou dizer que foi por isso que o Guarani contratou, mas o Guarani contratou o Hélio Cisanando. E eu, por diversas vezes, falei no ar que eu gostava do trabalho, do treino dele, treinador raiz. E se isso não for dar força para o treinador, eu não sei o que é então. E aí começa o trabalho. E aí o trabalho está com dificuldade de emplacar e aí não podemos criticar, não podemos falar absolutamente nada. Aí não vai, né? Isso aí está parecendo o STF. Quer dizer, ninguém pode criticar, ninguém pode falar absolutamente nada. De funcionários que são pagos pelo nosso dinheiro. Ou seja, você paga e não pode falar absolutamente nada. No caso do torcedor, o Guarani só tem uma razão de ser, é a sua torcida. Então, todo o respeito que tiver tem que ser respeito para sua torcida, que está lá nas arquibancadas, chovendo, tomando chuva, tomando sol, é de noite, é de tarde, qualquer que seja o horário que o Guarani está jogando. Então é essa torcida que merece ter uma satisfação e é uma torcida que conhece futebol. Não é influenciada por comentários de cronistas esportivos de Campinas, não. Eu já vi e já falei aqui, eu vi o Guarani tomar de 4 do Atlético Mineiro e os jogadores saíram de campo aplaudidos, porque o time que estava em campo convenceu a torcida de que é do jogo, perder, empatar, ganhar. Perdeu é verdade, mas demonstrou muita qualidade técnica, determinação, brio, valentia. Foi um time guerreiro. Então é só isso que a torcida quer e a imprensa, o que a imprensa quer? Quer um time forte, ganhando jogos, conseguindo acesso. Terceira divisão do brasileiro é lugar para o Guarani. Um clube que tem a história, que tem o Guarani, que tem a tradição, que já disputou 3 Libertadores, time que já foi campeão, o único campeão brasileiro do interior do Brasil. E acha que tá bom, vai se acomodar na Série C. Aí, desculpa, realmente não dá para apoiar um tipo de situação como esse, tá bom? Mas, muito obrigado, Sérgio, aí pela sua audiência e também pela sua opinião. Importante ter opinião e, por isso, fiz questão de colocar a sua opinião aqui no ar. Vamos falar do Guarani. Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, antes da gente falar, projetar o time que vai entrar em campo na próxima segunda-feira, porque hoje aconteceu a reapresentação do Guarani, nós vamos repercutir o que disseram os jogadores do Bugre na saída do gramado no jogo do último domingo, o empate do Guarani com a Itabaiana, placar de 1-1. A gente vai ouvir os jogadores do Guarani. William, o que você pode falar desse empate dentro de casa? São 2 pontos perdidos. Sim, nas circunstâncias do jogo, né? Circunstâncias do jogo, acho que a gente teve domínio, posse de bola, aquela papagaiada que a gente costuma falar aqui. A verdade é que a gente não foi eficiente em criar oportunidades, né? Oportunidades, quando eu digo oportunidades mais claras, a gente não foi eficiente. E uma bola, um bate-rebate, a bola sobra pro cara mais livre, né? Talvez uma jogada dessa que a gente precisava, uma jogada mais limpa, igual foi a deles. Infelizmente o empate, a gente martelou, tocou uma bola, viramos de um lado pro outro e tal, mas a gente não conseguiu criar oportunidades mais claras para efetuar o gol.
Tá certo, obrigado, William Farias. Deixa eu ouvir o Donato falando por aqui, capitão do Guarani. No lance seguinte teve um carrinho também e ele não deu cartão amarelo. Eu gosto muito de falar em entrevista e arbitragem, mas só pelos critérios. Às vezes eles faziam uma falta que poderia ter sido punido também com cartão, porque a gente ele já estava viril, já dando cartão de imediato. Mas é a cobrança normal do jogo e foi tranquilo. Aí, Donato, o que você pode falar do jogo? Até o Hélio falava antes, tem que fazer os 6 pontos em casa e o Guarani hoje não conseguiu fazer os 3 que precisava, né? O Guarani tem que pontuar em casa e tem que pontuar fora. Um time grande, disputando uma grande competição e a gente tem que ser ambicioso, tanto dentro quanto fora de casa. Hoje tentamos até o final, eles tiveram 1 ou 2 oportunidades ali, acabaram sendo felizes no gol, mas a gente continua trabalhando forte, porque eu tenho certeza que a gente ainda vai dar muita alegria para o nosso torcedor. Tá certo, obrigado. Esse é o Donato. Deixa eu ouvir o Herbert, autor do gol do Guarani, falando por aqui. Não sou de acordo. Acredito que a gente fez um bom jogo. A gente buscou o tempo inteiro vencer o jogo, propondo o jogo, a gente teve chances. Acredito que ali no último terço faltou a gente caprichar um pouco mais, acertar aquele último passe ali. Se acerta, a gente ia sair vitorioso. Mas é só o começo ainda. Ele vem trabalhando bem aí no dia a dia. Como vocês podem ver aí, a gente propôs praticamente o jogo inteiro, onde a equipe adversária veio bem fechada. Acredito que eles veio buscar esse 1 ponto realmente, que eles só jogavam no contra-ataque. E, infelizmente aconteceu que eles estão levando esse ponto nosso aí dentro de casa, mas agora é trabalhar durante a semana, que próxima semana já tem mais um desafio aí fora de casa. Herbert, mais um gol pelo Guarani, né? O que você pode falar desse gol e também da frustração, o sentimento que fica? Qual que é o recado para o torcedor nesse momento? Muito feliz de poder novamente tá ajudando ali com o gol, porém não era o resultado que a gente queria, mas é levantar a cabeça, ainda tem aí mais algumas rodadas aí, bastante, né? Tá começando agora. E seguir trabalhando, buscar por mais, procurar querer vencer, que se Deus quiser a gente vai conseguir o objetivo do clube aí, que é o acesso. Tá certo, tá aí a palavra do Herbert. Bom, tá aí jogadores do Guarani falando na saída do gramado. O Herbert se tornou o principal atleta do Guarani, né, de linha nesse momento, porque ele é artilheiro da Série C do Brasileiro, é o artilheiro do Guarani na competição, marcou 1 gol por jogo e é claro que ganhou a confiança do torcedor e também do técnico Hélio Cizenando. O time se reapresentou hoje. Quem está nos acompanhando no YouTube vai ver imagens de jogadores que atuaram boa parte do jogo, eles atuando na academia, né, fazendo hoje um trabalho de academia. Tá aí o Diego Torres, o Jonathan, zagueiro, também na academia, fazendo trabalho de fortalecimento. O Rafael Donato, o zagueiro do Guarani, a dupla de zaga do Bugre, né? O Emerson, lateral esquerdo, também fazendo trabalho de academia, e os outros atletas, aí o Herbert, que falou com a gente também, trabalho de academia. Os outros atletas atuaram no campo, jogando com bola, treinando, porque eles não atuaram em boa parte do jogo. Dentinho tá aí na imagem com a bola, quem tá vendo pelo YouTube. O Renan Castro, lateral esquerdo, também treinando no gramado do Brinco. O Cauã Jesus também treinando no gramado, assim como o Mirandinha. Então os atletas treinaram hoje no período da tarde, tem treinamento amanhã, quarta-feira, né, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. O jogo do Guarani é segunda-feira contra a Ferroviária, lá na Arena Fonte Luminosa, 8 da noite, transmissão aqui da Rádio Bandeirantes. O técnico Hélio Cizenando, ele não poderá contar com o Rafael, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Quem que ele tem à disposição? Ele tem o Carlos Eduardo, que foi pedido dele mesmo, atuou com ele no Capivariano, ele entrou uma parte do jogo contra o Maranhão no segundo tempo, mas não foi bem. Só que é um jogador da confiança do Hélio e veio justamente para essa posição, como segundo volante. Aí, se ele não quiser colocar o Carlos Eduardo, ele pode improvisar o Isaac como segundo volante ou improvisar também o Cauã Jesus. Quanto ao Natan, existe a expectativa que ele possa ficar à disposição, mas há muito tempo que ele não joga. Ele perdeu 7 quilos, já recuperou 7 quilos, e ele não joga desde o dia 15 de fevereiro.
teve uma lesão muscular grave e agora, quem sabe, já possa ficar à disposição, pelo menos no banco de reservas. O Natan Melo, volante do Guarani, que foi um dos principais jogadores durante a disputa do Campeonato Paulista. Se quiser mexer o Hélio, também tem na lateral direita. Tem o Rian, jogador que foi contratado, mas já teve 3 contusões musculares. Teve o Ian, ele tem o Ian, que é jogador da base, tem 21 anos de idade. Por quê? Porque o Inayan ainda não correspondeu. Foram 3 jogos do Inayan e eu acho que ele foi o pior jogador do Guarani nesses 3 jogos, se a gente for analisar. Outras opções de mexidas que o técnico Hélio Cizenando tem, como centroavante. O Maranhão deve ficar à disposição para o jogo de segunda-feira. Ele tem o Maranhão e também tem o Kevin. Ele pode recolocar o Luca na beirada ou ele pode tirar o Luca do time e colocar um dos dois como centroavante, já que o Luca não vem marcando gols. Na armação das jogadas, é claro que o Isaac entrou bem no último jogo, ele pode colocar o Isaac na armação das jogadas e ele tem o Diego Torres. O Diego Torres, para explicar a situação, é o seguinte: ele, quem vinha me acompanhando, né, na Rádio Bandeirantes e na tela da Band, eu já adiantava, olha, ele se recuperou de uma contusão no pubis. Domingo eu até fui conversar com ele pediu para não dar entrevista porque ele estava passando mal depois do jogo, e ele até me confidenciou, olha, eu tive uma virose, eu peguei uma virose, eu passei o dia com o Guilherme Parede, ele me confidenciou na saída do gramado. E o Parede, que nem entrou no jogo, ele estava com virose. E o Diego Torres provavelmente pegou a virose dele. Mesmo assim, ele entrou, ajudou bastante no segundo tempo. Então, hoje ele já está recuperado, né? Mas ele teve uma virose, já se recuperou. E quanto ao pubis, eu até perguntei para ele, tá dando para bater na bola normalmente? Você já tá 100%? Ele falou, eu faço fortalecimento umas 3 vezes por semana e já tô 100%. Já consigo bater na bola, correr normalmente. Então ele está à disposição, se o Hélio Cizenando quiser. O Hélio até citou na entrevista coletiva essa situação e essa possibilidade. Batista, se você quiser ler um testemunhal, na volta eu vou colocar ao vivo o principal assunto do dia, o Arzu. Ele vai falar ao vivo com a gente, ele que já está dando treino lá no Santos, Batista. Bom, então vamos fazer o seguinte, já vou passar para o CH comentar, né? O Guarani só joga na segunda-feira, mas é evidente que durante a semana nós vamos aqui trabalhar com a hipótese do time ideal também, né? Do Guarani, já que o Guarani conseguiu uma vitória importante contra o Volta Redonda, mas ficou devendo diante do Maranhão e um empate perigoso em casa para o time que quer a classificação. E aí, CH, quais as alterações que você faria para enfrentar o time da Ferroviária, jogo fora de casa, né? Lá na Arena da Fonte Luminosa? Para melhorar a performance do time, precisa mexer no meio-campo. E a entrada do Natan Melo, eu estou falando tecnicamente, clinicamente, fisicamente, eu não tenho ideia como ele esteja. Eu estou falando para resolver o problema. Se ele não puder jogar, o Isaac ali com o William Farias e o João Paulo. Isso eu faria no meio. Lá na frente, continuar com o Cachoeira é um grande equívoco, não é? Ele pode treinar que nem um leão. No jogo é diferente. No jogo ele não consegue produzir. E o meu time teria o Cauã Jesus também, aberto pelo lado direito. Meu time teria o Mirandinha do lado esquerdo. O meu time teria o Kevin de centroavante. E lá na zaga, no meu time, o Maurício Antônio seria o zagueiro central. E o Inayan, olha quantas posições, na minha opinião, o treinador tem que mexer. Só que o treinador é ele. Ele é o responsável por isso. Ele vai ser cobrado ou aplaudido por isso, pelas escolhas dele, pelo conceito dele. O Inayan não justifica mais a titularidade. Ele teve todas as oportunidades do mundo e está indo mal, não é? Então, tem que mexer no time. Não tem jeito. Agora, pela última entrevista coletiva, eu até não pedi para poder efetivamente
fazer um comentário sobre o que mandou de mensagem o nosso ouvinte, porque você defendeu exatamente como eu penso. Aqui ninguém derruba ninguém. O Guarani não pode continuar na Série C. Eu não sei se esse torcedor está satisfeito com o time dele na terceira divisão. Eu não estou. A nossa equipe não acredita, não admite isso. E nem que a Ponte esteja mal. Nós queremos os times de Campinas bem. Agora, não é por isso que nós vamos deixar de dar nossa opinião. Eu sou pago para dar opinião. Tigrão é pago para dar opinião. O Gleger também. Então são 3 comentaristas que têm que ter opinião. E nós não temos que ajudar ninguém. Quem tem que se ajudar é o próprio treinador do Guarani. Mas voltando para o time ideal, como o jogo é na outra segunda-feira, eu tenho esperança que recupere o Natan Melo. Por quê? Ele é, o melhor jogador do mundo? Não é. Mas na realidade do Guarani, ele encaixa ali com um bom toque de bola, com boa fluência, né? Um cara que chega à frente, tem passe vertical, não para o lado e para trás. É um jogador que eu gosto. Pode, de repente, entrar com medo, porque ficou muito tempo machucado, mas aí é com o Hélio. Carlos Eduardo, não. Então, se não for o Natan, tem que colocar o Isaac para jogar ali. Não adianta inventar. E essa continuidade do Cachoeira é também uma insistência de teimosia do treinador. Não justifica ele ser titular. E teve um ouvinte aí, acho que foi o Carlinho japonês, eu não me lembro quem foi, mas que falou do Mirandinha. Que deixar o Mirandinha pode estar queimado com o treinador. Então o treinador é o seguinte, para fechar meu comentário, ele está segurando todas as ondas do Luca. Tecnicamente não justifica. E está se queimando com o resto. Vale a pena? Nada contra o Luca, não. Mas como centroavante, não dá mais para insistir, Batista. São 18h37. Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, o nosso convidado nesse momento aqui na Rádio Bandeirantes é o preparador de goleiros, o Arzu, que hoje deixou o Guarani e acertou com o Santos, acertou a volta ao Santos. Primeiro, Arzu, prazer em tê-lo conosco mais uma vez aqui na Rádio Bandeirantes. Gostaria de parabenizar você pelo trabalho que você fez de reconstrução na parte de goleiros do Guarani e que você falasse justamente sobre esse legado que você deixa e como que foi o seu acerto com o Santos, porque a torcida do Guarani, há muito tempo eu não via o torcedor do Guarani nas redes sociais lamentando tanto a saída de um profissional, porque todo mundo sabe da qualidade do seu trabalho. Um abraço para você, boa noite, prazer em tê-lo conosco, Arzu. Opa, boa noite. Prazer imenso poder estar falando com vocês, especialmente ao torcedor do Bugre, uma torcida fantástica, e você pode ter certeza que estou de coração partido, pode ter certeza, cara, porque pelo carinho, pela maneira que todas as pessoas me receberam, sabe? Pessoas do clube, pessoal da portaria, lavanderia, todos, cara. Quando me surgiu essa oportunidade de retornar ao Santos, foi muito difícil. Eu sentei com a minha família, minha esposa, mas foi muito difícil mesmo. Então, voltei para o Santos de coração partido, tá? E a vocês também, da rádio, da TV Bandeirantes, que sempre me tratou com muito carinho, fizeram análises muito boas, produtivas, né? Críticas construtivas, que é isso que vale, né? A gente analisa também as críticas. É importante você saber o tom das críticas, né? Para você poder trabalhar em cima. Olha, ele tem razão nisso, né? Ele não tem razão nisso, mas dá para a gente ajustar em cima do que ele está falando, né? E vocês dão um banho de trabalho nesse aspecto. Parabéns a todos vocês. Olha, eu trabalho em cima de uma situação que eu vejo que o atleta, especificamente o goleiro, ele tem que... São 3 pilares, como eu já disse, né? Para quê, por quê e como fazer.
O goleiro especificamente necessita, ele sobrevive, o oxigênio dele é potência, velocidade de reação, velocidade reativa, né? E isso eu coloquei em todos os goleiros, principalmente nos goleiros da base, que subiram agora também, que é o Sérgio, que é o Ian, né? E no Kaique, né? No Fred, que são goleiros fantásticos, né? Em relação a isso, o Rafael Claus, para mim, eu acho que esse rapaz, eu vou falar uma coisa para você, esse rapaz ele é muito, mas muito bom goleiro, mas ele é muito bom goleiro, sabe? E o Klaus, ele chegou pra gente numa situação que falaram pra gente que o 1 contra 1 dele não era bom. Eu falei, pô, um cara desse tamanho, mais de 1,90 m, como é que o 1 contra 1 dele não pode ser bom? E a gente trabalhou bastante velocidade de quadril, baixar o quadril rapidamente, fazer a rotação de quadril, e ele melhorou muito, sabe? Então, assim, não sei se eu deixo um ligado, porque foram 11 meses, mas eu acho que eu consegui contribuir de uma forma que eles responderam bem. Estamos conversando com o Arzu, que deixou o Guarani, fez um grande trabalho no Guarani, quase 1 ano de Guarani, acertou com o Santos. O Arzu, falando especificamente dos 2 goleiros principais do Guarani, né? O Kaique França chegou, ele não estava em alta, ele estava em baixa quando ele chegou do Sport, apesar de ser considerado grande contratação. E o Matheus Claus estava há 1 ano sem jogar, né? Aí o Kaique França foi considerado por nós e pela torcida o principal jogador do Guarani no Campeonato Paulista, e hoje é um dos principais aí do Guarani na Série C. E o Matheus Claus, quando ele entrou naquela furada, vamos dizer assim, porque o Kaique foi expulso e ele entrou bem no derby, ele fechou o gol e foi o principal jogador do derby. Ou seja, eu acho que tem muito do dedo seu, do trabalho seu em relação aos 2 goleiros, e hoje estão ficando aí 2 grandes goleiros, além dos goleiros da base, que o Guarani tem de olhos fechados. O que você pode falar sobre o seu auxiliar também, o Diego Chau, que agora fica no Guarani, né? Ele já está preparado para ser o principal treinador de goleiros do Guarani hoje, ou você acredita que ainda não? Deixa eu só fazer uma correção, porque eu estou na correria aqui. Eu desci a serra, dei treino, aí eu vim para casa e estou voltando para a concentração, porque nós vamos jogar amanhã, né? E eu tô nessa correria, eu falei Matheus Claus. Tô com o Rafael na cabeça porque eu perdi um Campeonato Paulista por causa de uma má atuação dele. Mas tudo bem, é só para corrigir. Matheus é muito bom goleiro. Assim, pô, o Kaique tem uma coisa fantástica, que ele trabalhou com os melhores no Corinthians, né? Ele trabalhou com o Cássio. Quem foram os treinadores dele foi o Tite, ele trabalhou com o Fábio Carille, né? Fora os outros goleiros, os outros jogadores de linha que ele trabalhou, que isso, como a gente fala no futebol, a língua do futebol, a gente aumenta o sarrafo, né? Então você é obrigado a acompanhar esse ritmo, né, de excelência. E quando ele retornou, né, se apresentou no Guarani, eu falei, poxa, como falaram dele, primeiramente quando me fala do Kaique, eu falei, pô, vamos trazer ele rapidamente, pra gente não perder tempo, entendeu? Porque ele é um excelente goleiro, uma pessoa fantástica, trabalhador, mas muito trabalhador, e quer muito vencer no Guarani, isso é fundamental. O Klaus, da mesma forma, o Matheus Claus, da mesma forma, são ajustes, né? São ajustes que a gente procura fazer todos os dias. Todos os dias ele necessita de ajuste, né? O dia de hoje foi melhor, está sendo melhor do que ontem, e amanhã tem que ser melhor do que hoje, né? Eu sempre digo isso para os goleiros. E muita velocidade, pessoal. A gente tem que trabalhar muita velocidade de reação nesses meninos, porque a potência dos jogadores de linha está aumentando cada vez mais. Eles estão trabalhando muito na parte de academia, né? Com os profissionais de educação física. Então a velocidade da bola está aumentando cada vez mais.
E a velocidade de reação, a velocidade corporal, gestual dos goleiros tem que ser por aí também, tem que ter esse acompanhamento. E a gente trabalha muito isso. Velocidade de reação, obviamente, com uma técnica, a gente chama de TCE, que são os trabalhos de pulo, cintura, em entrada e quedas laterais, né? Com o corpo sempre atrás da linha da bola. E eles responderam rápido, tá? Foram muito bem. O Chau, que prazer imenso de ter conhecido uma pessoa fantástica, primeiramente. Primeiro a gente fala de pessoas, né? Uma pessoa excelente, fantástica, e um profissional acima da média. Tá? Ele me ajudou muito com os goleiros na parte da academia, né? Na manutenção, trabalhos de prevenção, né? Trabalhos de hipertrofia, membros inferiores e superiores. Todo o movimento que o goleiro faz dentro de campo, ele faz essa prevenção na parte de academia e ele faz a transição com os goleiros juntamente comigo, né? Fazia no caso, comigo no campo, né? Então, o Guarani está muito representado, pessoal. Vocês podem ter certeza disso, porque o Chau é um grandíssimo profissional e ele vai dar conta, com certeza ele vai dar conta também. Ô Batista, quer dar um abraço no Arzu, novo preparador de goleiros do Santos? Pelo que eu sei, foi um pedido do Cuca também, e ele que deixa o Guarani, esse legado importante no Guarani. Sim, com certeza, né? Aliás, agradecendo aqui o Arzu pelas palavras carinhosas com a equipe aqui da Bandeirantes. Você que teve um ciclo impressionante, com 28 anos de trabalho no Santos e durante um período com goleiros extraordinários, né? Como Rafael Cabral, Vanderlei, Everson, o João Paulo, John, enfim, só para citar alguns. E agora retoma o seu trabalho no Santos. Como que você encontrou o Santos do momento em que interrompeu o seu trabalho de 28 anos para agora, hein, Arzu? Olha, eu fiz o trabalho hoje, né? Eu retornei na parte da tarde, né? E com muita felicidade, né? O meu retorno ao Santos Futebol Clube, que 28 anos é uma vida praticamente, né? E muito feliz, sabe? Como eu disse, coração partido de ter saído do Guarani, mas muito feliz de ter retornado, né? Por conta de tudo aquilo que aconteceu no Santos ao longo desses 28 anos, né? Praticamente foram 20, se eu não me engano, foram 26 treinadores que eu trabalhei no profissional, só no profissional. 26 treinadores, né? Foram 34 goleiros, né? Entre profissional e sub-20 para cá, tá? Eu ainda não fiz as contas ainda de sub-17, sub-15, sub-13, sub-11, é onde eu comecei. Só computei os goleiros sub-20 profissional. E graças a Deus com bastante êxito, né? Com títulos, fazendo com que também os goleiros se tornassem ativos do clube. Isso até mesmo porque o futebol é um balcão de negócios, né? E é dessa forma que eu enxergo também que o goleiro também tem que se tornar ativo para ajudar o clube, né? Todos os clubes, eu estou falando no geral, tá? Eu penso dessa forma, porque você consegue fazer centroavante, lateral direito, lateral esquerdo, meia, né? E o clube consegue fazer as negociações. Por que não goleiro, né? Então, essa foi a minha ideia quando eu saí da base e fui para o profissional, né? Então foram 14 anos de base, depois mais 14 anos de profissional, e eu sempre levei isso comigo. João Paulo, John, Rafael, Vladimir, né? Samuel, Gasparoto, nossa, Gabriel Brazão quando chegou também, né? Era um menino, não tinha jogado ainda, né? E, enfim, foi muito bom, né? Enfim, eu estou muito feliz, mas estou de coração partido. E aí, Tigrão, a sua pergunta ao Arzu, que é o nosso convidado aqui na entrevista do dia. Ô Arzu, um abraço para você, boa sorte aí no retorno. O Santos é a sua casa nos últimos
anos e longos anos, mas a gente noticiou aí, lamentavelmente, o falecimento do pai do Brazão, que ele mesmo disse que é a grande referência dele, Brazão, goleiro do Santos, na vida e no futebol. E provavelmente ele não vai ter condições psicológicas, emocionais, de atuar na próxima partida. Então, aproveitando a sua presença e também para a gente informar a grande torcida do Santos aqui na região de Campinas, e onde a gente, obviamente, coloca o nosso som aí hoje no mundo inteiro, através da internet, queria que você falasse aí com quem que você trabalhou para ser o titular agora já na partida do Santos aí do meio de semana. Hoje estavam os 3 goleiros, né? O Diógenes, o Falcão, né? E o João Pedro, né? E o Gabriel Brazão, na verdade, conversei com o Gabriel, né, no dia do falecimento do pai dele, né? Muito triste mesmo. Mas a gente está aguardando, tá? Eu não saberia te dizer qual vai ser o goleiro, né, titular amanhã, porque até mesmo o Gabriel pode retornar e ele querer jogar, ou o Diógenes ou o João Pedro, ainda não está decidido, tá? Pode ter certeza que se tivesse definido essa situação, eu passaria para você sem problema nenhum. Mas ainda não está definido, tá? Você não trabalhou com esses 2 caras que eu vou falar aqui, mas você certamente viu jogar. Porque você é jovem, mas é experiente já. E você é especialista no gol. Quem jogou mais? Serras ou Rodolfo Rodrigues? Nossa senhora! Que fogueira, hein? Serras ou Rodolfo Rodrigues? Difícil pra caramba, hein? Mas o Rodolfo Rodrigues, para mim, o que marcou bastante, que eu acompanhei, tive a oportunidade, estou com 54 anos, mas tive a oportunidade de ver em loco, sabe? O Rodolfo Rodrigues. E o que me marcou bastante no Rodolfo Rodrigues é a segurança, né, cara? Imponente, o cara saía do gol como ninguém, e velocidade de reação, isso que eu passei para vocês, né? Muito dentro dessas características que eu peguei para mim, para passar para os goleiros, né? Velocidade de reação, posicionamento, né? Querer sair do gol, de fato, entendeu? Não ser omisso nas ações, sabe? Se expor mesmo, se expor. Às vezes até mesmo falhando, mas tem que se expor, entendeu? Melhor tomar gol saindo na bola, tentando fazer o correto, do que ficar lá dentro do gol se protegendo, entendeu? Então, e ele não, ele era tudo isso que eu tô falando para você. O Rodolfo Rodrigues, ele é um cara que se expõe e não tá nem aí, abre uma janela, ele sai, velocidade de reação, técnico pra caramba. Pode ver que contra o Palmeiras, se eu não me engano, está na bola, ele defende a bola de uma forma que não solta a bola, e depois ele fica até brincando de soltar a bola, assim, tá vendo? Não solta. Então, Serras, grandíssimo goleiro, mas o Rodolfo marcou muito. O Santos joga amanhã pela Copa do Brasil contra o Coritiba. Nesta fase, são 2 jogos. Então, o primeiro jogo é na Vila Belmiro, amanhã, às 19h30, e depois tem o segundo jogo, que será lá no Couto Pereira, em Curitiba. Vamos lá, CH, sua pergunta ao Arzul, que é o nosso convidado de hoje. Ele está deixando, aliás, já deixou o Guarani, até já deu treino lá no Santos. Não, sempre uma satisfação muito grande. Arzul é um cara que todo mundo admira, respeita, mas eu não sei se você trouxe essa informação em outra entrevista aqui mesmo para Campinas, mas eu vou perguntar mesmo assim: como é que foi a sua transição, o início do seu trabalho como preparador de goleiros, Arzul? Boa noite. Boa noite. Aqui em Santos, a Portuguesa, eu comecei a jogar com 13 anos de idade na Portuguesa Santista. E também eu jogava futsal com 13 anos, tá? Com 16 anos eu fui para o Juventus da Moca. Então eu joguei no sub-16, 17, assim, até o 20 e profissional no Juventus, tá?
Depois eu tive uma passagem muito breve no profissional do Paulista de Jundiaí, Amparo, e onde eu me machuquei, sabe? Tive uma lesão de menisco no joelho direito, e eu fui fazer o tratamento no Santos, que eu sou da cidade de Santos, né? E como eu joguei salão, eu repito, eu fui para fazer a minha recuperação na fisioterapia do futsal de Santos, que eu tinha amigos lá e eu fiz com ele. Eu comecei a treinar os goleiros de futsal do Santos, sub-9, sub-11, aí quando estava o Abel, o senhor Zito, né, falecido, o senhor Zito, estavam na arquibancada do salão e me viram treinando os goleiros. Ele falou: olha, a gente só está com um treinador de goleiros para 4 categorias, você não quer também treinar os goleiros no campo do futsal, do Santos Futebol Clube, né? Falei: poxa, seu Zito, sua chamada é uma ordem, pelo amor de Deus, com certeza. Então foi desde então que eu comecei a treinar goleiros, né? A vida toda, né? Aí voltei para o Juventus, teve uma época que eu voltei para o Juventus como treinador de goleiro, né? Aí depois eu retornei ao Santos em 1996, aí até então. Aí foi assim. Arzu, muito obrigado pela sua participação. Sebastião Martins Oliveira Júnior. Por que Arzu, hein, Sebastião? Tá ótimo. Eu que agradeço mais uma vez, tá? Imensamente o carinho de vocês. Gosto muito do programa de vocês, de verdade, tá bom? Eu chegava em casa lá em Campinas, tanto na TV como na rádio, pra gente, né, ter uma situação para ver como é que tá o nosso time, como é que tá o time do adversário, né? E eu acompanhava bastante e continuo acompanhando o trabalho de vocês, tá? Mais uma vez, obrigado, muitíssimo obrigado à torcida do Guarani Futebol Clube, aos funcionários, ao presidente, tá? E deixa eu passar uma coisa para vocês, cara. O trabalho do Hélio é um dos melhores que eu já vi, tá? O dia a dia dele é um trabalho de muita exigência, tá? É de muita exigência. Ele cobra muitos jogadores e os jogadores reagem a esse tipo de cobrança, tá? Tô falando no aspecto de físico, sabe? Que o jogo de futebol hoje, ele é muito dinâmico, muito físico, e ele cobra muito. E os atletas estão reagindo, tá? Eu vejo muitas possibilidades positivas do Guarani subir esse ano. Eu vejo muito, enxergo muito isso. Independentemente de quem jogue, tá? Eu tô falando assim, numa situação global, tá? De todos os jogadores, de todos os goleiros, de todo o staff, de todo mundo estar integrado juntamente aquilo que ele pensa de futebol, sabe? Olha, a gente tem que cobrar jogador assim, fazer isso e tal. E mais uma vez, muito obrigado a todos, tá bom? Eu ainda retorno aí em Campinas para poder dar um abraço a todo mundo, porque eu não tive tempo, oportunidade, porque tudo foi muito rápido. E assim que eu voltar a Campinas, se eu tiver oportunidade de poder estar em loco juntamente com vocês, será um prazer. Será um prazer imenso, né, tê-lo conosco aqui no Complexo da Bandeirantes. Por que Arzu? Qual a razão do apelido? Boa pergunta. Essa pergunta muita gente me faz. Como eu comecei a jogar na Portuguesa Santista, como eu disse, em 1982, tinha a Copa do Mundo na Espanha. E tinha o Nicono, que era de Camarões, o goleiro, e tinha o Arzu, que era de Honduras, né? E quando eu comecei a fazer as defesas, aí um amigo meu atrás do gol falou: pô, esse cara parece um Arzu, é o Arzu. Aí eu fazia a defesa, valeu, Arzu. Aí ficou, desde 82 eu dei essa pedida. Tá bom, então, Arzu, um abraço, muito obrigado, viu? Que Deus abençoe aí, que você tenha uma trajetória de sucesso, você merece, é um profissional decente, trabalhador, honesto e, acima de tudo, competente. Então, competência você tem de sobra. Um abraço, muito obrigado, viu? Eu que agradeço a vocês, obrigado pelas palavras, um grande abraço a todos. Precisando de peças para o seu carro?
Passe na Rocha Autopeças, encontre tudo em peças mecânicas para nacionais e importados. Lá tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha na hora de comprar as peças. A Rocha Autopeças tem 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e também na região. E tem uma loja também em Araraquara, onde o Guarani joga na segunda-feira. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número do WhatsApp para falar diretamente com o vendedor e tirar caso tenha alguma dúvida. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. É pra você, Tigrão. Luca de Valinhos deve morar aí perto de você. Me informar por que o Ralf não joga no Guarani. Quando o Ralf, um abraço pro Luca de Valinhos. Quando o Ralf estava discutindo a renovação de contrato, eu falei várias vezes aqui que eu era a favor da renovação do Ralf, se fosse para ele jogar, né? Como um guru do bem, líder positivo, tal, o Guarani tem vários. Tem que jogar, senão só representa despesa. Eu repasso a pergunta para um cara que vive o dia a dia do Guarani como poucos na história do Rádio Campineiro.
que é o Breno Beretta. Fala pro Luca aí, ô Beretta, por que é que o Ralf não joga? Aliás, o Guarani não vai ter aí o Rafael, que é um zagueiro que joga improvisado de volante. Agora o Rafael está suspenso. Pode ser cotado aí o Ralf, mas acho que na última partida nem no banco ele estava. E a pergunta é essa, repassando aí, né, para você que está mais no dia a dia do Guarani. Por que é que o Ralf não joga? Não tem uma explicação específica, Tigrão. Até o Hélio foi questionado, né, numa entrevista coletiva, ele disse o seguinte: ele vem treinando junto com o grupo, é aquele tipo de jogador primeiro a chegar e último a sair, tem muita qualidade, mas o Hélio não acha que é o momento dele ainda. Porém, o Hélio disse, ó, todos os jogadores com tudo isso não levou nem pro banco? Com tudo isso? Então, primeiro, não levou nem pro banco. Primeiro a chegar, o último a sair, joga muito, dedicado, não foi nem pro banco? Nem pro banco. Mas eu acredito que durante a competição ele vai ser utilizado. Até porque não faria sentido o Guarani renovar contrato com ele. Eu acredito que ao longo da competição o Hélio vai utilizar o Ralf. Hoje até 19h15, vamos às pautas do dia. Aos 38 anos, Vitor Ferraz anuncia a aposentadoria do futebol. Lateral direito teve maior destaque no Santos e Grêmio, mas nos últimos 2 anos estava no Serra Branca, time da Série D. Defensor deixa o futebol com 7 títulos estaduais e 598 jogos. Pauta 2. O São Bento anuncia desistência da Copa Paulista. Só volta a campo em 2027. Rebaixado à Série A3 do Paulista, clube anunciou a decisão e só volta a jogar daqui a 10 meses. Pauta 3. Jogadores da Inter de Milão e do Milan são investigados por associação a esquema de prostituição. Segundo o jornal Gazeta dello Sport, cerca de 50 jogadores da Série A estão envolvidos, além de empresários, celebridades e também pilotos de Fórmula 1. A empresa investigada é suspeita de vender pacotes de festas com prostituição e óxido nitroso, conhecido como gás do riso. Começo com você, CH, em 1 minuto. Qual é o tema que você escolhe para hoje? Nossa, essa bomba dessa informação aí, em relação a essa, não sei se pode chamar de máfia, se é que tem um adjetivo para isso, não é? Associação a esquema de prostituição, entre outras coisas, celebridade, piloto, isso tem que ser investigado, isso é gravíssimo, não é? Inter de Milão e Milan são os principais clubes, ou os que mais conquistaram na Itália, não que isso possa em time menor. Isso tem que ser rapidamente apurado, porque, entre outras coisas, tem droga envolvida. E eu lamento muito essa situação. Você, Bebê, qual é o tema que você escolheu para hoje? Sobre o São Bento de Sorocaba, aliás, muito triste pela cidade de Sorocaba, uma região que sempre teve times disputando até a elite do futebol paulista e times tradicionais. O São Bento, que foi rebaixado esse ano para a Série A3 do Campeonato Paulista, fez uma péssima Série A2 e não vai ter calendário esse ano porque não vai disputar a Copa Paulista. Só vai disputar o ano que vem a Série A3. E o Atlético Sorocaba encerrou definitivamente as atividades do futebol profissional esse ano, oficialmente desfiliado da Federação Paulista. Uma tristeza para a cidade de Sorocaba, que já revelou bons jogadores, que já teve um bom futebol na primeira divisão. Eu espero que no futuro eles possam voltar com o investimento, Batista. E você, Tigrão, qual o tema que você escolheu para hoje? Falar do Vitor Ferraz, que fez uma carreira correta, limpa, de muito sucesso e de títulos com a camisa do Santos. Muito diferente dessa draga que a gente vê o Santos hoje, né? Uma situação horrorosa do Santos,
Só pro Neymar ele deve 90 milhões de reais, até agora. Mas essa dívida vai crescendo dia a dia. E nos tempos do Vitor Ferraz, apesar das dificuldades, o Santos ganhava campeonatos. Chegou a enfileirar aí um tricampeonato paulista. E então o Vitor agora com 38 anos, jogando Série D, deve encerrar a carreira, mas é um cara que mesmo sem ter sido, assim, brilhante, sem ter sido um super craque, foi um ótimo lateral e que cumpriu uma carreira que serve de exemplo aí para os mais jovens. Parabéns a ele pela carreira, eu acho que com 38 está de bom tamanho, pode parar e curtir um pouco a vida, porque para o futebol não é jovem mais, mas para a vida ele é apenas um menino e tem que desfrutar um pouco agora de tudo aquilo que ele conseguiu na vida de forma correta, honesta e muito profissional. E o Lebrão tá dizendo aqui, boa noite, Batista, não esqueça que em 82, Honduras empatou com a Espanha quando o Arzu fechou o gol de Honduras. Ele tá falando isso, né, porque o Arzu contou a história por que o apelido dele é Arzu. E ele tá relembrando aqui a seleção de Honduras, que tinha o Arzu e fechou o jogo, fechou o gol no jogo contra a Espanha. E agora na lata. Responde na lata. O ex-zagueiro Leonardo Bonucci, ídolo de Juventus e Milan, defendeu a contratação de Pepe Guardiola para a seleção italiana como alternativa para salvar a Azzurra. Lembrando que a seleção da Itália está fora da próxima Copa do Mundo. Agora seria, no caso, só para 2030. Guardiola seria o técnico ideal? O treinador conseguiria implementar o mesmo estilo de jogo em uma seleção? Começo com você, Tigrão. Qual é a sua reflexão? Eu acho que sim. O cara que é competente em clube é competente em seleção também. Agora, a Itália vive uma crise de talentos, né? Então, precisaria ver com que material ele iria trabalhar, mas eu acho que é uma belíssima indicação. E você, CH, a sua reflexão? Tem capacidade, mas o buraco é mais embaixo. O buraco é estrutural do futebol italiano, mas sem dúvida ele tem total capacidade de fazer um bom trabalho à frente da seleção italiana, caso seja contratado. Breno. Teria que começar agora, Batista, para ter um tempo aí para remodelar a seleção italiana. Aos 37 anos, o atacante Alex Sanches não vai renovar o contrato com o Sevilha. Chileno fica livre no mercado a partir de junho, com passagens por Barcelona, Arsenal, Inter de Milão e Manchester United. O experiente Alex Sanches tem espaço no futebol brasileiro. O que você acha, CH? Eu começo com você. Batista, custa caro pra caramba, eu tenho muita dúvida. Se eu tivesse que escolher, eu não escolheria a contratação dele. E você, Tigrão? 37 tá bom também, né, Batista? Pode fazer um solteiro e casado aí, ele de centroavante e o Vitor Ferraz de lateral direito. Mas ele tem lenha pra queimar ainda, hein? Com 37 ainda dá caldo. Manda jogar lá em Mirassol de um domingo com 45 graus pra você ver só. E você, bebê, a sua reflexão? Com esse monte de cabeça de bagre que tem por aí, eu acho que ele tranquilamente jogaria aqui no Brasil. Levantamento realizado pelo Observatório de Futebol CIES da Suíça indica que jogos do Brasileirão têm 50% de tempo de bola rolando. O futebol brasileiro é o 6º no ranking, ficando atrás apenas das 5 grandes ligas europeias: França, Alemanha, Itália, Espanha e Inglaterra. O que fazer para aumentar o tempo de bola rolando? Começo com você. Tempo de bola rolando no Brasil, hein, bebê? Eu acho que colocar a regra igual a de goleiro, para começar a punir jogadores, Batista, com tempo para voltar para o jogo.
E você, Tigrão, a sua reflexão? Acho que tem que proibir ator de jogar a bola. Que os caras só inventam. É só encenação. A hora que proibir encenação e começar a dar cartão vermelho pra quem fica lá, parece que tomou um tiro, cobra mal matada no chão e para o jogo, a gente vai aí para uns 65% de bola rolando. E você, CH? Melhorar a qualidade da arbitragem sempre e fazer um trabalho cultural, porque o que citou o Tigrão é a realidade do futebol, mas no Brasil é demais. Está muito chato assistir jogo de futebol por causa das reclamações e das encenações dos jogadores. Valeu, CH, um abraço e até amanhã. Abraço, até amanhã. Breno Beretta, o seu destaque final aí, a sua despedida, bebê. Bom, Batista, pelo lado da Ponte Preta, o time segue treinando para o jogo de sexta-feira contra o América. O técnico Rodrigo Santana vai avaliar melhor se ele poderá contar ou não com o Elvis e também com o David Braz, mas ele deve repetir a mesma formação que iniciou o jogo diante do Avaí. E pelos lados do Guarani, o Hélio Cizenando segue trabalhando, ele tem que encontrar um substituto para o Rafael, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Arzu não é mais o preparador de goleiros do Guarani, foi para o Santos, e o Diego Chau agora fica como o preparador de goleiros do Bugre principal, pelo menos nesse momento. Um abraço a todos e até amanhã, Batista. Abraço, Tigrão, até amanhã. Abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser. São Paulo e Juventude, Pedro Martelli vem aí, valeu, tchau. Termina aqui Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Para a equipe do Juventude bater no campo de defesa para a meia esquerda. É lateral para o Juventude bater, placar de 0-0. Comecinho de jogo para você ligado no microfone da Bandeirantes Manual. Juventude faz a cobrança para a meia esquerda, tem pressa de Hugo Barbosa. Arremessa a bola à frente.